Rádio Elétrica, orgulhosamente, apresenta Sarau Elétrico Alta Ajuda. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidada especial, Patrícia Palumbo. Canja musical, João Hortácio. Realização, Rádio Elétrica Corporation. Olá, rádio ouvintes, olá, telespecs. Está começando, então, mais uma edição do nosso Sarau Elétrico. Hoje a gente conta com a presença muito especial da Patrícia Palumbo. Tudo bem, Patrícia? Bem-vinda. A Patrícia é uma referência assim, na área da comunicação, jornalismo, ela é radialista, já entrevistou todo mundo que importa no Brasil, ela entrevistou, e tem um projeto lindo chamado o podcast, que é o Peixe Voador, além do projeto Vozes, né, que é, na verdade, uma continuação do trabalho que tu faz há muitos anos, né, Patrícia? É uma rádio web, é isso? Sim. Bem-vinda, muito obrigada por participar aqui no nosso Sarauzito, é uma honra para a gente. Nossa, para mim é uma alegria, muito obrigada. Finalmente deu certo, a gente está tentando já tem um bom tempo, né? Vai ser uma delícia. Que legal. Então, eu queria começar assim, só fazendo um agradecimento muito especial aos telespecs e rádio ouvintes que na semana passada assim, colaboraram, apoiaram e deram assim, um suporte muito legal. A gente pediu aqui para que as pessoas fossem especialmente generosas e foram, e a gente conseguiu repassar para o nosso querido Júlio Reni um cachê assim, excepcional. Assim, ó, nem o Humberto Gessinger ganha um cachê desses no Sarau Elétrico, de R$2.000. Pô, não é que vai resolver a vida da pessoa, mas, poxa, é legal a gente ter a possibilidade de passar, né, de fazer essa ponte. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um agradecimento do Júlio Reni. Aliás, ele vai fazer um canal, né, e vai começar a fazer lives, o Oli Júnior vai dar um suporte. Então, vamos ver aqui o alô do Júlio Reni. Salve, amigos do Sarau Elétrico, aqui quem fala é o Júlio Reni. Queria agradecer pelas perguntas, pela repercussão, pelo interesse. Estamos aí na batalha, sempre que podendo, arranjando uma motivação para tocar. Agradeço ao Sarau Elétrico, a Kátia, ao professor Fischer, ao Grando. Muito obrigado a todos. Ao Silvestrin, a todos vocês que contribuíram e me ajudaram e assistiram esse bravo Sarau Elétrico que não pode parar. E tudo que eu tenho para dizer para vocês que brevemente aguardem aí no YouTube, eu e o Oli Júnior teremos o nosso programa especial aí para vocês. Muito obrigado, amigos do Sarau Elétrico. Valeu! Muito legal, emocionante, bacana, e, pô, queria muito agradecer a todos vocês, pô, foi demais, né, gente? Mas aproveitem todos vocês, queridos amigos, ouvintes e bororó, e nós continuamos na batalha aqui, então, né? A gente sempre pede que colaborem aí no Pix da Kátia Suma, que eu não sei como é que é, arroba, não sei das quantas, hein? Kátia@radioelétrica.com. Professora fazendo aquele truque de que não sabe, né? O professor já tem até um Pix que eu sei, professor. Eu devo dizer aqui entre nós que foi a minha cônjuge que fez para mim. Não, mas, professor, tu tem plena capacidade para fazer. Acredita e faz. Só não tem mais espaço no HD aqui, entendeu? Tem muita coisa. Mas eu fiz uma piada para dizer que vocês continuem nos apoiando aí para manter essa brincadeira no ar e para a gente sempre pagar um cachê para a nossa canja. Que, aliás, quem é que é a canja hoje? É o João Hortácio, nosso querido João Hortácio, que já participou várias vezes lá no Ocidente. Sabe, Patrícia, a gente faz esse evento há 22 anos, é uma coisa enlouquecida. Desde 1999, num bar aqui em Porto Alegre. Então, acontecia toda terça-feira.
O famoso Ocidente, né? O famoso Ocidente. Tu conhece Porto Alegre? Já veio aqui? Conheço muito Porto Alegre. Já tive muitas histórias boas em Porto Alegre. Conheço o Brick, conheço o Parcão, conheço o mercado. Já fui tomar bomba no mercado. Tenho muitos amigos e amigas por aí. Minha primeira entrevista, na verdade, profissionalmente falando, que eu gravei para o rádio, eu gravei aí em Porto Alegre, que foi com o Renato Borghetti. Eu era apoio de produção na Rádio Cultura AM em São Paulo e tinha todos os discos do Renatinho até aquele momento, né, do Borghettinho, até aquele momento. Tem mais muitos outros, porque isso foi em 1900, não me lembro mais, mas foi... Não importa, não é? Não. Mas eu consegui que a rádio me pagasse uma passagem para eu ir até Porto Alegre com um gravador Akai de rolo de fita 15 e fui até a casa do Borghettinho, entrevistei ele, fiz meu primeiro programa de rádio chamado Radiografia, com um perfil dele. Consegui entrevistar o Pelão, o Sivuca, um monte de gente sobre o Borghettinho, fiz um maior perfilzão assim, dele, foi legal demais. Que legal, que começando dessa forma só poderia ser um sucesso, né? Só poderia, é o que eu acho, só poderia. Com esse sotaque maravilhoso, como não, né? Como não? Que bacana. Então, a gente fez um tema assim para a noite de hoje, mas assim, eu brinquei alta ajuda, né? Uma brincadeira assim para a gente poder ter um momento leve e, enfim, que seja divertido para todo mundo. Professor, o que tu pensou? O professor sempre começa, a gente tem uma hierarquia aqui, sempre os mais velhos começam, né? Que nem no exército, a antiguidade é posto. Aqui. É posto. Eu vou começar lendo um texto talvez meio inesperado, é o seguinte, mas saiu agora um par de livros maravilhosos chamado... Como é que se chama mesmo? Escritor por escritor, Machado de Assis segundo seus pares. Que lindo. São 2 lindos volumes, olha só, e organizados pelo Hélio de Seixas Guimarães, que é um cara que há anos, assim, ele está na liderança da pesquisa, especialmente documental sobre Machado de Assis, junto com a Ieda Lebenstein. Eles fizeram da imprensa oficial de São Paulo, que deve se encontrar em tudo que é lugar. Eu comprei, na verdade, na estante virtual. O Hélio devia ter me mandado, na verdade, né? Mas, enfim, não, estou brincando. E essa pesquisa que é o seguinte, textos sobre Machado de Assis entre 1908, que é quando ele morreu, e 2008. Né? Então, durante 100 anos, escritores que escreveram sobre Machado de Assis. É muito legal. Eu vou ler aqui um trecho de um dos depoimentos, escrito em... Puxa vida. Quem escreveu foi a Júlia Lopes de Almeida. Júlia Lopes de Almeida é uma figura importante, obscuramente importante na história da literatura, porque ela é daquelas que deveria ter feito parte da primeira formação da Academia Brasileira de Letras e não entrou porque era mulher. Ela já tinha obra e tudo, já era conhecida. Ela é de 1860 e Pedrinhas, né, uma carioca, enfim, contista, romancista, uma figura. E não entrou porque era mulher, porque aqueles imbecis lá resolveram fazer um clube do Bolinha. Enfim, não importa. Então, em 1939, quando se completaram 100 anos do nascimento do Machado de Assis, que foi uma coisa assim muito comovente no mundo letrado, assim, um monte de comemorações, a Academia Brasileira de Letras fez uma grande exposição para o Machado de Assis, enfim, publicou depois um catálogo genial. E aí muita gente escreveu, e ela escreveu também um depoimento. Então, ela é de 1862, portanto, ela conviveu com o Machado real durante, sei lá, 40 anos, 50 anos da vida dela. O Machado morreu em 1908. Diz assim, o primeiro romancista brasileiro de quem ouvi ler trabalhos, quando eu ainda apenas soletrava, foi Machado de Assis. O primeiro escritor que pessoalmente conheci em minha vida e a quem apertei a mão com o alvoroço de uma admiração de criança imaginosa foi Machado de Assis. A primeira vez que dancei em um salão de cerimônia foi com Machado de Assis. Imagina que legal. Uau. Uma volta com Machado. Eu era uma menina espigada e alegre, cujos vestidos mal tocavam o chão. Ele andava pelos seus 40 anos, acedendo em dançar por gentileza para com a dona da casa. Ao levantar-me da cadeira para dar-lhe o braço, eu tremia. Que iria dizer eu ao poeta de tão lindos versos?
E se, além de não atinar com o que dissesse, ainda errasse na dança? Não errei, e ao influxo de sua simpatia, da maneira por que se fez simples para ser compreendido por mim, achei o que dizer e rimo-nos muito. Eu tinha voltado cansada dos funerais e sentara-me à varanda do meu quarto, recordando essas coisas, a olhar para o céu nebuloso e para as altas copas das mangueiras queridas. A noite avizinhava-se com uma grande tristeza. Aquela hora deveriam estar chegando ao cemitério. Eu não tinha tido coragem de ir até lá, isso em 1908, né? Mas queria acompanhar o morto em pensamento, aquele bom homem que eu nunca vira senão com um sorriso de simpatia e um modo afável e em cujas páginas li tanta coisa encantadora e inovidável. Eu revia mentalmente certas passagens dos seus livros, quando no fundo do meu espírito esboçou-se um quadro que logo se esvaeceu. Ficou, entretanto, alguma coisa dessa visão interior e rápida. Era isto. Agora um sonho que ela teve. Sob um céu de primavera que diluía em claridades doces o ouro forte do sol, aparecia um pequenino trecho de cemitério. Nesse pequeno canto de terra havia uma árvore velha, de ramagens finas e 2 colunas truncadas de um túmulo fortemente enlaçadas pela era, símbolo da constância do amor. Desse velho túmulo de estilo grego, li em sílabas entrecortadas e já denegridas o nome do mestre por quem andamos de luto. Sentada à beira do mármore, uma mulher de 30 anos, uma senhora, portanto, né, quase uma velha de 30 anos, isso é eu que estou dizendo, não é ela. Uma mulher de 30 anos lia um livro de versos. Era um livro dele. Nada mais? Nada mais. Sei que a visão escultural do quadro me foi sugerida pelo fino espírito ateniense do nosso escritor e pelas qualidades afetivas do seu coração, representando o estilo do túmulo, o da sua prosa inconfundível e os braços flexiosos, mas inflexíveis da era, o seu amor eterno. Esse é um trecho do texto, então, da Júlia Lopes de Almeida, lembrando Machado de Assis, com quem ela dançou. Pensa bem, que legal, né? O que tu fez na vida? Dancei com Machado de Assis. Pronto. Tá, já é um currículo, hein? Muito legal. Tá, Patrícia, vai lá. Muito bom. Eu separei algumas coisas. A Kátia me disse que a gente ia ter a possibilidade de fazer umas 3 ou 4 leituras. Eu vou aproveitar que o professor veio com um livro recém-lançado. Vou trazer também um livro recém-lançado, que eu estou lendo esses dias e estou totalmente apaixonada por essa narrativa deliciosa e delicada e diferente de Simone de Beauvoir, né? Que a gente tem como referência o Terceiro Sexo e outras coisas incríveis dela. Mesmo a L'Invitée, né, a Convidada, que também é um romance biográfico, não é tão delicado quanto este aqui, que conta a história de uma amizade de criança, adolescente e juventude. Então, eu separei um pedacinho. Esse livro se chama As Inseparáveis, acaba de sair pela editora Record, e tem prefácio da irmã da Simone de Beauvoir. Ela é uma história verídica que ela transformou, né? Colocou outros nomes, são famílias, é a família dela e a família dessa amiga inseparável dela, que se chamava Zazá, que está aqui na foto, e que morreu precocemente. Então, eu vou ler um pedacinho que conta de um momento do confessionário, né? Simone de Beauvoir, que aqui é uma menina chamada Sylvie, ela vai se confessar, né? Estava no colégio e ela vai lá falar com o padre Dominique. Ela acaba de contar as coisas, né? Falando dos pecados. Vou ler aqui. Os pecados de que me recriminava diziam respeito principalmente a meus estados de alma. Tivera pouco fervor, esquecera por tempo demais a presença divina, rezara distraidamente, pensara em mim com excessiva complacência. Tinha acabado de expor essas faltas quando ouvi, através do ralo, a voz do padre Dominique. Só isso mesmo? Fiquei paralisada. Ouvi dizer que minha pequena Sylvie não é a mesma de antes, disse a voz. Parece que ela ficou dispersa, desobediente, insolente. Minhas faces ficaram em brasa e eu não consegui articular nenhuma palavra. A partir de hoje vai ser preciso tomar cuidado com essas coisas, continuou a voz. Vamos conversar sobre isso.
Padre Dominique deu-me a absolvição e eu saí do confessionário com o rosto afogueado. Fugi da capela sem fazer a penitência. Estava muito mais perturbada do que no dia em que, no metrô, um homem havia entreaberto o sobretudo para me mostrar uma coisa rosada. Durante 8 anos, eu me ajoelhara diante do Padre Dominique como se me ajoelhasse diante de Deus. E ele não passava de um velhote mexeriqueiro que ficava batendo papo com aquelas mulheres e levava a sério as maledicências delas. Sentia-me envergonhada por lhe ter aberto minha alma. Ele me traíra. A partir de então, quando avistava sua batina preta em algum corredor, eu enrubescia e fugia. Durante o final do ano e no ano seguinte, confessei-me com vigários de Saint-Sulpice, trocava com frequência de confessor. Continuei rezando e meditando, mas durante as férias, a luz se fez em mim. Ainda gostava de Sadernac, e como antes, passeava bastante. Mas agora, as amoras e as avelãs das sebes me aborreciam. Eu tinha vontade de saborear o leite das eufórbias, morder as bagas venenosas, cor de zarcão, que tem o belo e enigmático nome de selo de Salomão. Fazia um monte de coisas proibidas, comia maçãs entre as refeições, pegava escondida os romances de Alexandre Dumas nas prateleiras superiores da estante. Mantinha conversas instrutivas sobre o mistério do nascimento das crianças com a filha de um meeiro. À noite, na cama, inventava histórias loucas que me deixavam num estado muito louco. Certa noite, deitada num prado molhado diante da lua, pensei, são pecados. Mesmo assim, estava firmemente decidida a continuar comendo, lendo, falando, sonhando como bem me desse na cabeça. Não acredito em Deus, pensei. Como acreditar em Deus e escolher deliberadamente desobedecer-lhe? Fiquei atordoada por um momento com essa evidência. Eu não acreditava. Não é legal? Muito legal. A descoberta, na verdade, do prazer, né, do niilismo, em contraposição à ideia de pecado que era colocada para as meninas. Ainda é colocada, né, gente? Por muitas e muitas religiões e muitas pessoas, ainda hoje. Temos uma cruz cravada na cabeça, né? Carregamos a vida toda, né? Isso é um mundo que só aparentemente acabou, né? Bom, mas nessa forma ele acabou, né? Acho que ninguém mais, quer dizer, ninguém não, mas muito pouca gente hoje em dia se confessa, né? Mas o medo e a culpa continuam, né? Mesmo firmes e fortes, né? Firmes e fortes, Agora, falando em coisas antigas, deixa eu dispersar um pouquinho aqui. Sabe que eu fui procurar hoje, Kátia Suma? Tu te lembra de Bala Gasosa, não? Claro! Um clássico do cinema, né, professor? Em São Paulo tinha Bala Gasosa, não? Não sei do que se trata. Não devia. Diego é muito jovem, não sabe. Não, porque hoje eu falei não sei o que Bala Gasosa, aí eu dei um Google. Tu sabe que não tem imagem de Bala Gasosa? Isso é uma falha do Google. O Google até, ele registra, tem gente que escreveu, saudade da Bala Gasosa, não sei o quê, mas não tem imagem da Bala Gasosa. E que pecado é a Bala Gasosa? É mortal. Eu quero deixar aqui o meu protesto contra o Google, entendeu? Porra, deu um jeito. A bala gasosa, Patrícia, como é que a gente vai te explicar? Era uma bala que dava um barato na língua. Assim, exato. Tipo uma bala que fosse gasosa. Não, tipo chupar uma Alka-Seltzer. Quando ela estava em contato com a saliva, ela espumava, uma coisinha assim, né? Para ela se desmanchar. Eu sei que eu chegava a ficar com a língua esfolada. Mas então, era um desculpa clássico. Aí, Patrícia, foi uma associação um pouco inesperada. Pecadinho. É isso, né? A gente, na verdade, essa coisa dos pecados e das sensações, né? O que o padre estava querendo dizer para ela é que ela estava indo atrás de sensações e que essas sensações eram pecados, e ela foi descobrindo que os pecados eram absolutamente deliciosos, né? Essa foi a associação que eu fiz aí. Exato, com essa tal da bala gasosa. Não, mas agora o professor falou que no Google não tem bala gasosa, e me ocorreu que no Spotify também não tem um monte de coisa mais antiga que não foi reeditada ou de autores mais
alternativos, né, que não tem uma editora, ou a editora já não existe mais, ou sei lá. Então tem muita coisa rara que não está lá, tipo a bala gasosa não está no Google. Isso traz uma reflexão interessante, porque a gente, como está num momento, mesmo antes da pandemia, a gente estava assim, né? É tudo muito virtual, digital, é tudo rede social, e o mundo é muito maior do que isso. É muito maior do que essas pequenas telas aqui, é muito maior do que likes no Instagram, maior do que Twitter. Como acabamos de comprovar com a bola gasosa. Exato, que agora virou um ícone, e a bala gasosa virou o nome desse episódio. Aqui. Não, nós vamos ter que fazer o canal da bala gasosa. E vão achar que é droga, uma droga nova, pá. Uma droga sintética. Acho que a coisa mais barata que tinha era a bala gasosa em Mariola. A Mariola ainda existe. Mariola tu conhece, né? Mariola, sim. Mariola, sim. Mariola é um patrimônio nacional, né? Mas a bala gasosa acabamos de descobrir que é uma coisa local. Tá, vamos lá, Diego. Tá, eu vou falar de alguém que certamente teria gostado de conhecer a bala gasosa também, porque ele gostava muito de sensações, digamos assim. E ele gostava particularmente da ideia de que a linguagem e que a poesia pudessem ser o caminho para essas sensações, né? A ideia de portas da percepção e tudo mais está de alguma forma formulada lá nesse francês do século XIX chamado Arthur Rimbaud. E tinha brincado um pouco, a gente estava falando quando estava definindo o tema também de como falar disso. Eu tinha falado para a Kátia da ideia da alquimia do verbo, que é uma expressão criada pelo Rimbaud, para tentar dar conta um pouco dessa ideia, né, de que de fato, naquele momento, né, naquela segunda metade do século XIX, havia uma espécie de crença de que seria possível chegar ao desconhecido, chegar ao inacessível a partir da palavra e a partir da poesia. E eu vou ler alguns trechos, eu vou fazer alguns cortes aqui para não ficar muito longo e para ficar só nas partes que me interessam mais aqui, dessa ideia de, portanto, a poesia como uma experiência de algo, uma experiência sensorial, uma experiência quase psicodélica mesmo, lendo o que é seguramente o poema mais famoso do Rimbaud, que é o tal do Barco Bêbado. Né? E eu sempre quando eu trabalho com esse poema em aula também, eu chamo a atenção para o pessoal que assim, não adianta querer fazer uma abordagem totalmente racional, assim, agora eu quero ver isso aqui, depois eu vou ligando os pontos, aí não vai chegar a lugar nenhum, né? Afinal, o barco está bêbado e a lógica é justamente essa, né? A apreensão das coisas se passa mais ou menos por outros lugares. Então eu vou ler aqui essa espécie de barco bêbado e a deriva, experimentando as coisas. Acho que assim a gente pode pensar e entender, mesmo sem entender, mas perceber o poema de alguma forma. Quando eu atravessava os rios impassíveis, senti me libertar dos meus rebocadores. Ou seja, a premissa é essa, né? O cara se viu livre de tudo nesses rios impassíveis, não sabemos muito bem o que são, mas são esses. Eu era indiferente à carga que trazia gente, trigo, flamengo ou algodão inglês. Morta a tripulação e finda a algaravia, os rios, para mim, se abriram de uma vez. O vento abençoou minhas manhãs marítimas. Mais leve do que uma rolha, eu dancei nos lençóis das ondas a rolar atrás das suas vítimas, 10 noites, sem pensar nos olhos dos faróis. Mais doce do que as manhãs parecem aos pequenos, a água verde infiltrou-se no meu casco ao léu e das manchas azulejantes dos venenos e vinhos me lavou, livre de leme e arpel. Então, atenção, eu mergulhei nas águas do poema do mar. Uma possibilidade de leitura é inverter a expressão e pensar que, na verdade, ele mergulhou no mar do poema, né? Então, eu mergulhei nas águas do poema do mar, sarcófago de estrelas, latecente, devorando os azuis, onde às vezes, de lema lívido, um afogado afunda lentamente. Onde, tingindo azulidades com quebrantos e ritmos lentos, sob o rutilante albor, mais fortes que o álcool, mais vastas que os nossos prantos, fermentam de amargura as rubelas do amor. Conheço
os céus crivados de clarões, as trombas, ressacas e marés. Conheço o entardecer, a aurora em explosão como um bando de pombas, e algumas vezes vi o que o homem quis ver. Eu acho, para mim, essa ideia resume toda a possibilidade da poesia no Rimbaud, né? A ideia de que, de repente, esse delírio da linguagem permite que a gente, algumas vezes, enxergue aquilo que o homem quis ver. Eu vi o sol baixar, sujo de horrores místicos, iluminando os longos glaciais. Como atrizes senis em palcos cabalísticos, ondas rolando ao longo os frêmitos de umbrais. Por meses eu segui tropel de vacarias histéricas, o mar estuprando as areias, sem esperar que aos pés de ouro das Marias esmorecer-se o ardor dos oceanos sem peias. Cheguei a visitar as Flóridas perdidas, com olhos de jaguar florindo em epidermes de homens. Arco-íris, tensos como bridas, no horizonte do mar de glaucos paquidermes. Vi fermentar em pântanos imensos, ansas onde apodrecem leviatãs distantes. O desmoronamento da água nas bonanças e abismos a se abrir no caos cataratantes. Geleiras, sóis de prata, ondas e céus candentes. Náufragos abissais na tumba dos negrumes, onde, pasto de insetos, tombam as serpentes dos curvos cipoais com pérfidos perfumes. Ah, se as crianças vissem o dourar das ondas, áureos peixes do mar azul, peixes cantantes, as espumas em flor ninaram minhas rondas e as brisas da ilusão me alaram por instantes. E aí o poema segue um pouco mais, mas é uma maravilha, né? É uma maravilha se a gente se desprender um pouco da ideia de que tem que entender tudo, tudinho, assim, né? Mas a gente vai para lugares muito desconhecidos da nossa existência, né? Peixes cantantes, gostou, Patrícia? Eu gostei muito dessas imagens todas de mar. Lembrei que Rimbaud esteve na África também, né? Ele deve ter trazido alguma coisa para esse poema dessas vivências meio selvagens que ele foi buscar também, né? É muito lindo, foi massa. Como é o nome desse poema, para ter guardado? Aqui? Como é que é? O nome desse poema? O Barco Bêbado. O Barco Bêbado. O Barco Bêbado. Espetacular, amei. Minha cara. De quem é essa tradução? É a tradução do Augusto de Campos. Tradução do Augusto de Campos. Né? É demais isso. Eu tenho alguns livros iguais, assim, e que eu fico comparando tradutores. Uhum. Esses dias eu fiz essa experiência com Cavafis. Eu entrei uma época, comprei tudo cada livraria que eu entrava achava um Cavafis. Então, eu comprei um Cavafis numa livraria em Buenos Aires, que era uma edição chilena. Comprei um Cavafis numa livraria do Rio, que era uma edição portuguesa. Um Cavafis não sei aonde, que era uma edição brasileira. E tem uma edição linda do Cavafis, que a tradução é do Haroldo de Campos, e que é uma coisa, né? Como ele recria o poema a partir da própria poesia dele, né? A leitura dele é uma leitura poética em cima do Cavafis. Sim, com certeza. Eu ia dizer completando só com um detalhe, não sei, Diego, tu conhece lá em Paris essa parede, aquela que tem o poema todo? Não, sabe não que sei. Tem uma parede? Não, acho que não. Do Jardim de Luxemburgo lá. Tem. É uma paredona, assim, uma em pena cega, não, só para acrescentar mais um detalhe. E tá todo o poema lá, entendeu? Na parede, todo ele, assim, uma parede imensa. E aí a legenda diz o seguinte, que ali era o bar onde ele recitou pela primeira vez o poema. Que lindo! Esses parisienses, vou te contar, não sabem prestigiar a memória, né? É lamentável. Fica na rua e fica lendo poemas. Tá, vou eu então. Eu vou ler um trecho do livro do primeiro romance da Giovanna Madalosso. Eu já li aqui uns trechos daquele Sweet Tokyo, né? Esse aqui é o Tudo Pode Ser Roubado. É uma história assim deliciosa. É uma prosa assim muito leve e a história é ótima. É uma garçonete de São Paulo que começa a cometer pequenos furtos
ela sai com um cliente, com outro, uma noite, aqui, ali, aí começa a furtar coisas que ela percebe que tem valor, né? Tipo assim, é uma joia, uma roupa, não sei o que depois tudo ela revende num brechó, enfim, ela vai pegando a manha de pegar o que tem valor e uma coisinha só, e tchau, e boa noite, Cinderela, né? Até que um dia, um outro picareta mais profissional, que já estava ligado no que ela estava fazendo esse tipo de coisa, ela segue trabalhando como garçonete, propõe a ela que ela entre na casa de uma pessoa específica, um professor de literatura que tem uma versão da primeira edição do Guarani, de 1800 e, sei lá, e parece que houve uma pequena mudança na segunda edição, então só aquela edição tem aquele texto. E isso tem um valor, porque tem esse mercado, né, dos caras que ficam colecionando essas relíquias e pagam uma estratosfera, né? Então, a primeira vez que o cara... Eu vou ler 2 trechos, tá? Esse aqui só porque eu achei engraçado. O cara diz que, não, eu quero que tu vá, então... Ela tem a manha de se envolver com as pessoas e ela tem que entrar na casa do tal do professor. Tu leu esse livro, professor? Eu li. Muito bom, né? Muito bom. Aí ela diz assim... tu conhece o Guarani? E ela diz assim, não, uma bosta, eu li só uma parte, eu larguei. Pai, eu larguei quando uma índia conhece o tal Guarani e meia hora depois de conhecer o cara, quando os dois são atacados por outros índios, ela se joga na frente dele para salvá-lo de uma flechada e morre com a lança cravada no peito. Ela chega nesse grau de paixão e abnegação meia hora depois de conhecer o cara. Não dá, né? Bom, aí ela vai cercando o tal do cara, o professor esse, ela se inscreve como ouvinte numa aula de um curso que ele dá, ela fica batendo papinho, ele começa a se envolver, ela quer ir para casa, ela quer que ele leve ela para casa dele, e ele vai adiando, e ele quer namorar. Faz o jogo de parecer uma aluninha assim, interessada, né? Não super é uma coisa interessada. Se veste de meio de hippie e tal, não é uma coisa assim? Sim, e aí ele leva ela para uns programas cabeção, assim, tipo um concerto de como é que é o nome um instrumento esquisitíssimo, que é um concerto, assim, que é um cara tocando, tiorba. O cara toca, tipo, 2 horas, uma música que, ok, é linda, mas é tipo uma mesma música, entendeu? Então não é para fazer a canja, né? Não é é uma coisa cabecíssima, assim, não é, a guria só quer roubar o livro. Bom, até que finalmente chega o dia em que o professor já está totalmente envolvido, já foi totalmente enganado, acha que a aluna está apaixonada e leva. A descrição que ela faz do apartamento do cara é primorosa. Eu vou ler só uma frase, porque senão vai ficar muito comprido. Ele gira a chave e entramos. Nenhuma surpresa. O apartamento é triste como ele. Aí ela vai contando que é uma deprê, o apartamento caro, assim, que não tem, que assim, na fruteira tem moedas, entendeu? Porque o cara não sabe. Bom, vão para a cama. Ela só de olho para ver, né, se consegue localizar o livro, localizar a organização da casa. Então, eu passo a ler. Ele me deita na cama, desabotou a minha blusa. Meus olhos vasculham os livros na mesa de cabeceira, depois numa pequena pilha sobre a cômoda. Um deles está aberto no topo. Estou longe para enxergar as letras, mas vejo as folhas brancas, as encadernações novas demais para serem do velho Guarani. Tudo bem, penso. Mesmo que a relíquia não esteja ali no meio, a pouca quantidade de livros no quarto confirma que a biblioteca da casa deve estar em outro lugar, provavelmente no cômodo de porta fechada, que ela já notou que tinha. Essa perspectiva me relaxa e volto a sentir a língua de Cícero subindo pelos meus peitos. Quer dizer, ela está pensando tudo isso enquanto o
cara tá lá se esforçando. Na batalha ali. O cara tá na batalha e ela tá, tipo, fazendo a lista do supermercado. Quase isso, né? Aí, barará, eu dou um salto aqui. Verdade seja dita, o Cícero faz o trabalho direito, tanto que quero mais. Puxo-o para junto de mim, estico a mão para abrir o zíper e pegar no pau dele. Sinto que ele se afasta um pouco, o coração exposto, batendo mais rápido do que nunca. Desço novamente a mão e então descubro que não há mais nada ali. O volume que quase arrebentava os dentes metálicos da calça desapareceu. Percebo que ele tenta reavivá-lo. Me beija na boca, mete a mão na minha buceta, outra no meu peito, chupa meu pescoço. Alô, corpo cavernoso, por gentileza, deixe a sua caverna. Mas nada. O órgão nem sequer levanta a cabeça para olhar para fora. Ele se afasta de mim. É por isso que eu não queria te trazer para casa, eu sabia que isso ia acontecer. Normal, você deve estar um pouco nervoso. Eu não estou nervoso, eu estou tendo uma crise de pânico, ele diz. E põe um comprimido debaixo da língua. Depois deita de barriga para cima e começa a expirar pela boca. Sabe, assim, fazendo... Posso fazer alguma coisa para ajudar? Sua mão está úmida e acho melhor ficar quieta, deixando-o respirar. Se fosse falar alguma coisa, diria a ele... Atenção, esse é o trecho que eu achei muito interessante. Diria a ele que considero a brochada uma honra, porque, na maioria das vezes, os homens não brocham por falta de tesão, mas por nervosismo. Pobre da mulher que nunca se deparou com um órgão acostado. Brochar é alçar a fêmea com uma medalha de ouro à categoria de mulher desconcertante. E é movida por essa gratidão que me aproximo dele, que faço um carinho nos seus cabelos, que pergunto perto do seu ouvido, está melhorando? Ele diz que sim, e nos beijamos na boca, rolamos pela cama, de repente ele para. Temos que esperar mais um pouco, eu estou tonto. Tudo bem. Eu achei interessante isso porque me lembrei daquele célebre poema da Maria Rezende, o meu querido Diego, que é um clássico, né? Que é também uma visão, né? Uma visão diferente, né? Não da brochada, mas enfim. A famosa visão eufórica do pau mole, né? A visão eufórica do pau mole e aqui a visão da brochada como uma homenagem quase, entendeu? Não é a visão eufórica, é a visão prospectiva. Porque tem um porvir, tem um devir, né? Tem um devir, olha aí. Como diria Deleuze. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que vai ficar no Xerox ali uma apostila para depois, para fazer um seminário aqui, sobre o devir do pau mole. Tu conhece esse poema, Patrícia, da Maria Rezende, que é uma poeta carioca? Pau mole. O Diego declama ele muito bem. Fica muito bem na minha boca. Curioso que eu separei para ler hoje, sem saber, obviamente, o que Kátia ia trazer aqui, um do Leminski, que se chama Dona Me Priega 88. Acho que vocês conhecem, não? Não, eu não conheço. Então vou ler, pode? Claro. É desse livro aqui, ó, La Vie en Close, que é um livro super conhecido do Leminski, e é assim: se amor é troca ou entrega louca, discutem os sábios entre os pequenos e os grandes lábios. No primeiro caso, onde começa o acaso, e onde acaba o propósito, se tudo o que fazemos é menor que amor, mas ainda não é ódio? A tese segunda evapora em pergunta: que entrega é tão louca que toda espera é pouca? Qual dos 5.000 sentidos está livre de maus entendidos? Muito bom. Tudo a ver. Dá uma embelezadinha, né, no momento aqui. Patrícia deve estar esperando onde é que eu fui me meter, né? Não, em absoluto, eu estou achando maravilhoso. Então tá. Professor Fischer, vai lá. Eu vou ler um texto final aqui deste livro, do Luiz Maurício Azevedo.
Estética e Raça, ensaio sobre literatura negra. Eu estou lendo ainda, não terminei, não. O Luiz Maurício é nosso camarada aqui, nosso querido amigo, editor da editora Figura de Linguagem, mas publicou esse livro aqui pela Sulina. E esse livro está muito bom. Assim, o doutorado dele é sobre o Ralph Ellison, aquele escritor negro norte-americano e tal, e o Luiz Maurício postula a existência de um marxismo negro, né? Então tem todo um debate sobre isso, e esse livro acompanha um pouco essa conversa. Mas ele tem um deboche, que o Luiz Maurício é muito debochado, né? Olha o título do primeiro texto do livro. Diego, tu que é um acadêmico, esse adorno você teria também em preto? Fazendo um trocadilho com o Teodoro Adorno lá, né? Que maravilha. Muito bom. Esse adorno aí tu tem em preto também. Bom, mas o último texto é quase uma crônica, porque o livro mistura muito esse debate dele conceitual sobre o que é literatura negra, a postulação do marxismo negro, com memória e comentários da vida real. Então, o último texto dele se chama Sobre os Limites de uma Crítica Sem Limites. É muito lindo o texto. Eu lembro de estar sentado em um chão de cerâmica vitrificado, bastante horrível e gelado. Ali antes havia um piso de madeira que fora substituído por ser considerado velho demais para a década de 1990. O piso de minha casa mudou não apenas porque minha mãe e minhas tias queriam, mas porque havia uma grande promoção de revestimentos na loja de materiais de construção do bairro e crédito para quem desejasse, aspas, evitar a perda de tempo que os pisos de madeira exigem, dizia a propaganda. Minha mãe e minhas tias tinham decidido que a casa agora teria a cara delas e que os anos 90 trariam a confirmação de uma série de promessas que elas esperavam toda a vida para verem cumpridas. Enquanto isso, e talvez justamente por isso, meu avô entrava na parte mais aguda do seu calvário de Parkinson e glaucoma. Paralisado e cego, ele não representava mais para aquelas mulheres nenhum tipo de interdição. Esse avô era o pai delas, né? Pai da mãe e dessas tias. O que antes era comando, opressão e certeza, agora se tornara dependência, vulnerabilidade e submissão. As mulheres que nasceram para servi-lo agora gozavam do privilégio de decidir se e quando deviam servir. Começou, então, um lento período de libertações. As janelas também foram trocadas. Minha tia e minha mãe apresentaram seus namorados antissecretos. Foi comprado um novo toca-discos para substituir a antiga vitrola quebrada do vô. Havia o Rei Mudança, de Gilberto Gil. Havia os cabelos brilhantes de Tracy Chapman. Havia confusão entre Nat King Cole e sua filha. Foi nesse tempo que aprendi a chorar com Gil, com uma música sobre a impossibilidade de pensar em outro mundo, porque os frutos da guerra são difíceis de engolir. Eu chorava sem saber o significado disso, mas eu chorava porque sabia exatamente o significado disso. Naquele mesmo ano, meu avô morreu. 7 meses depois, morreu também minha mãe. Ela tinha 35 anos. Tudo que aprendi na vida, seja no chão gelado daquela casa, seja nas charmosas cadeiras da Biblioteca de Nova York, devo a ela. Essas coisas estão dentro de mim como cicatrizes de um vulcão extinto. E é delas que surge o meu marxismo negro, feito de pão, leite, música e atenção para tudo aquilo que é invisibilizado para que eles, os brancos, tenham pão, leite, música e atenção. Não há nenhum divórcio entre aquele menino e este crítico, diz ele, né? Como também não há separação no modo como nossos autores negros vivem e no texto que produzem. Sei disso porque sou isso, e a literatura, já não tenho dúvidas, é o nosso carro veloz. Por meio dele, podemos finalmente ser pessoas e pertencer a alguém maior que tudo isso que nos rodeia, a nós mesmos. Bah, lindo texto, né? Muito. Como muito dizia o Nelson Rodrigues, chorar é decisivo. O Nelson Rodrigues diz assim, né? Quando eu vou conhecer alguém, eu trato de saber se o cara chora. Se ele chora, eu converso com ele, senão já nem levo a sério. Já é um muito livro bacana, legal. Cheio de ideias. Eu não concordo com bastante coisa aqui dentro, assim, mas sabe aqueles textos ensaísticos assim, que mobiliza a gente fica querendo entrar na conversa e tal. Muito grande legal. Livro do Luiz Maurício Azevedo. Grande. Tá, Patrícia, tu leu muito pequenininho ali, do Leminski, leu outro, então. Leio.
Bom, eu vou ler você. Quando você me passou o tema, você falou isso de autoajuda, né? De uma maneira como a gente recorre aos livros, à literatura, à poesia e também à música, né? Sem dúvida nenhuma, para a gente atravessar períodos tenebrosos ou períodos felizes, né? De toda maneira, elas estão sempre aqui, mas nesse momento que a gente está passando pelo fim do mundo, mais do que nunca, é importante que a gente se apegue, né? Fortemente a tudo isso. E eu, ainda na faculdade, eu conheci os poemas da antologia grega, né? Os poemas clássicos. Eu fiz história na USP e fiz jornalismo na PUC. E a coisa que eu mais gostava na faculdade de História na USP era esse período clássico, Grécia e Roma e tal, antes de chegar o fim do mundo antigo, o princípio da Idade Média, né, que parecia que era meio uma coisa que a gente está aqui na beira, né, de entrar num período trevoso e tal. E esse livro, especialmente, eu aprecio muito porque tem seleção, tradução, notas e pós-fácil de José Paulo Paes, e é uma lindeza. E tem aqui uma coleçãozinha, uma página inteira para o Platão. Então, eu vou ler o Platão aqui em sequência. São sempre trechos, né, porque são fragmentos, né? Muitos desses poemas são apenas fragmentos. Vou começar com: jogo-te uma maçã, e se de coração me queres, dá-me ao recebê-la tua virgindade. Mesmo prouvera não, que sintas de outro modo, aceita e pensa em como a beleza dura pouco. Eu lembro de uma outra tradução que quando ele manda a maçã, eu não me lembro de quem é essa tradução, mas no final não é pensa como a beleza dura pouco, e vê como é efêmera a beleza. Eu acho um pouco mais bonito, mas imagina, está tudo certo. Seguindo. Eu, a Laís altiva, rio da Grécia, eu que tive outrora amantes jovens em penca minha porta, dedico a Afrodite esse espelho, pois não me quero ver como sou e não me posso ver como era. Mais uma vez ele falando da efemeridade, né, da beleza. E eu lembro um que eu tenho meio de cor, que é aquele do Píndaro. Efêmeros que somos, que não somos, o homem é o sonho de uma sombra. Não lembro ele inteiro. Mas quando os deuses lançam sobre ele a sua luz, doce esplendor o envolve, claro esplendor o envolve, doce então é a vida. Mais uma vez falando disso e lembrando dos pecadinhos, né, que Simone de Beauvoir estava experimentando na adolescência. Segue Platão aqui. Pelo simples fato de eu ter dito que Alexis é belo, olham-no todos e por toda parte o admiram. Coração, por que apontaste o osso aos cães? Para sofreres depois? Não foi assim que nós perdemos? É Fedro ou é Fedro? Vocês que são acadêmicos me dizem. É Fedro, né? Mas é Pedro, né? Eu acho que Fedro. Eu também diria Fedro, mas é Pedro, né? Quando o Pedro é fechado o E, né? Pedro, né? Pois é. E aí eu lembro desse maravilhoso, né? Esse super diálogo, né? Que é, para mim, um tipo, esse diálogo Fedro de Platão, que é tipo literatura básica, né? Mas estou nos poemas. Esse aqui eu gosto especialmente e conversa um pouco com o Rimbaud, que ouvimos aqui hoje. Sou a tumba de um náufrago, a de frente de um lavrador. Tanto no mar como em terra, a morte embosca-se. Os astros contemplas, astro meu. Provera eu fosse o céu para poder te contemplar com muitos olhos. 9 são as musas, dizem alguns, quanta negligência. Eis aqui a 10ª, Safo de Lesbos. Essa sim, em fragmentos, né, que a gente viu. O amor agita o meu espírito como um vendaval a desabar sobre os carvalhos. Foi o princípio do lesbian drama já na antiguidade clássica. O último do Platão. Cale-se a rocha boscosa das dríades, a fonte a tombar da penha, o balir dos anhos recém-nascidos. O próprio Pan está soprando na sua flauta melodiosa, correndo os lábios jeitosos pelas canas juntas.
À volta dele, com seus pés juvenis, começam a dançar as ninfas das árvores e as ninfas das águas. O que eu gosto nessa poesia grega, ou latina mesmo, né, essa poesia antiga, é esse saber viver, né? Essa ritualização de tudo, a ritualização de chamar uma colega poeta de divindade, né? de musa inspiradora, ou mesmo se deleitar com uma flauta sendo tocada ali, um banquete, né, onde se filosofa, onde se lê poesia. São coisas que a gente aqui, por exemplo, faz um pouco, né, mas que são situações muito raras diante da dureza da vida, do dia a dia. Então, eu gosto sempre de recorrer a eles para me lembrar que isso é possível. É isso, legal. Vamos lá, Diego, seguindo? Vamos, vou ler aqui. Eu fiquei pensando que fazia tempo que eu não lia nada do Antônio Prata e achei que seria bom porque é um cara que sempre me diverte, me coloca em outros lugares também. É uma crônica dele que ressoa um pouco ali, não é o mesmo instrumento, mas é quase tão relevante quanto, não me lembro mais o nome do instrumento que apareceu lá, Kátia. Tiorba. Isso, não é tiorba, mas é a tuba. Que deve ser o primo mais conhecido, embora um pouco bastardo também, da tiorba, né? O título da crônica é Sobre Heróis e Tubas, e eu acho efetivamente eu diria que é a maior reflexão produzida na literatura brasileira sobre a tuba. Esse nome é uma brincadeira, né? Porque tem o livro do Ernesto Sábato, né? Sobre heróis e tumbas. E aí sobre heróis e tubas. Ali estava ele segurando sua tuba. Ali estava eu encarando-o. Não éramos só nós dois. Ao meu redor, na plateia, havia centenas de pessoas. No palco, junto a ele, toda a orquestra. Mas aos poucos, logo após a assombrosa constatação de que no cosmos, entre cometas e guerras civis, bromélias e ortodontistas, há também tubas e tubistas. Os músicos e o público foram gradualmente se apagando até que ficássemos só eu e aquele homem, baixinho, meio careca, bochechudo, lendo a partitura e esperando o momento de tocar seu desengonçado instrumento. Impossível não se perguntar que soma de escolhas, acasos, sortes e azares haviam feito com que o sujeito viesse a ganhar a vida assoprando o ar de seus pulmões pelos intestinos daquele luminescente alambique. Como se escolhe dedicar a existência a emular cômicas flatulências pelo enorme lírio metálico? Não se escolhe. Convenhamos, nenhuma criança se senta à mesa do café e comunica: mamãe, papai, desisti de ser astronauta, larguei o futebol, agora eu quero ser tubista. A tuba é um acidente de percurso. O cara devia almejar a guitarra, a bateria, o saxofone, mas chegou atrasado à primeira aula de música, todos os instrumentos já haviam sido escolhidos, sobrou apenas a tuba. Fazer o quê? Só tem tuba, vai tu mesmo. Lembrei dos recreios no ginásio. 2 garotos escolhiam os jogadores dos seus times, e eu, sempre um dos últimos a ser escalado, invariavelmente acabava como goleiro. Como goleiro, aquele sujeito também ficava no fundo, também passava longos períodos inerte. Os violinos, sempre requisitados, correm como centroavantes. O contrabaixo e o piano, no meio-campo, fazem a ponte incessante entre a defesa e o ataque. Mas meu companheiro permanecia em silêncio, solitário em sua espera, uma parte de seu cérebro acompanhando a partitura, outra pensando nas contas a pagar, no carro novo do cunhado, no umbigo da Scarlett Johansson. Os goleiros correm menos, é verdade, mas correm. Pois uma hora também chegou a vez do tubista. Ele pôs a boca no instrumento,
arqueou as sobrancelhas e mandou uma meia dúzia de fons, fons, fãs. Ao ouvir aquelas poucas notas, um processo curioso se deu. Toda a pena que eu sentia se foi, e eu ri. Não da tuba, mas dos outros instrumentos que subitamente passaram a me exibir as suas ridículas pretensões. Os violinos, petulantes. Violoncelos, pedantes. A harpa, meu Deus, a harpa, quem ela pensa que é? Todos aspiram a outras realidades, buscam a transcendência. Só a tuba, em seu desconjunto cômico, é sincera. Não busca a piada fácil e estridente da caixa e prato, mas faz um humor grave, capaz de nos mostrar o avesso do mundo sem um sorriso no rosto. Cruzamento de ganso com locomotiva, sua epiderme solar não esconde sua alma de hipopótamo. E o que é um solo de tuba, senão a dança dos hipopótamos de colares havaianos em fantasia? Pesados, desengonçados, feios, e, no entanto, dançam. Esse é o Antônio Prata. Se vocês conhecerem algum texto melhor sobre tubas, tá, por favor, me digam que eu quero ler. Ele é delicioso, né? Eu adoro o Antônio Prata, adoro. Muito legal. A chorba é um instrumento muito bonito, assim, né? É um instrumento de cordas. Eu fui pesquisar, porque eu também não conhecia. Mas é lindo, assim, tipo, um parente do alaúde tem um braço enorme, assim, tem um som. Já até podia botar um pedacinho aqui, que é bem bacana. Sim, claro, eu vi 2 horas um concerto de uma música só, não dá. Tem um concerto de chorba e tuba, pronto. Aí vai ser um sucesso. Aí vai ser um sucesso. Tá, eu vou ler o Murakami, que eu adoro e que eu vivo trazendo aqui sempre que dá. Esse aqui é um livro de não ficção, que é Romancista como Vocação. Então, assim, ele fala dessa capacidade humana, né, de fabulação. Então, ele diz assim, que todo mundo pode ser um romancista. Contar a história e a partir do que viveu ou do que ouviu, criar um elo, desenvolver uma história não é uma coisa assim que exija uma habilidade monumental. O que ele diz que é mais difícil é tu passar 30 anos da tua vida escrevendo romances, né? Mas um primeiro romance, um segundo, então ele acha que tem... aliás, tem essa história, né, professor? Me lembro daqueles textos que uma vez eu li que tu estava falando assim da ficção como o habitat natural do ser humano, assim, do homem, né, que precisa estar envolto nessa onda de histórias. Uma tese que hoje em dia está circulando aí de gente que lida com, enfim, gente que estuda literatura, mas de um ponto de vista darwinista, né? Que fala que a ficção, a capacidade de ficção, de fazer ficção ou de ouvir ficção, deve ter sido em algum momento uma vantagem evolutiva, né? Porque em algum momento, tipo, alguém contou para alguém uma história e ao contar essa história, tipo, evitou um desastre, por exemplo. Entendeu? Assim, eu vou contar a vocês, quando chove desse jeito aqui, os rinocerontes saem não sei de onde, uma vez, aí ele conta uma história. As 1001 noites, gente, as 1001 noites é totalmente isso, a história evitando o desastre. Vou mostrar aqui, ó. Agora, eu andei... Aqui o livro. Storytelling Animal. Tá. Animal contador de história. Jonathan Gottschall. Certo. Muito legal. Então, o Murakami vai falar, então, ele faz uma crítica ao sistema educacional japonês, né, que privilegia a eficiência, a coisa, né, jamais vai... criatividade e imaginação não são valores
para aquele tipo de sociedade. Eu acho que para sociedade nenhuma, né, para dizer a verdade. Então, ele conta o quanto ele era, assim, o quanto ele tinha, não é desprezo, ele não gostava de estudar. Ele é filho de professores, ele achava chato, ele era um aluno medíocre, ele cumpria o que tinha que fazer, mas quando ele acabou o colégio, ele se sentiu muito aliviado. Então, ele diz que o que salvou, ele não usa essa palavra, né? Mas, assim, o que fez sentido para ele, na vida dele, foi a leitura. Então, ele diz assim, o maior consolo que tive na época em que frequentava a escola foram alguns bons amigos e os muitos livros que li. Lia tudo que encontrava à minha frente, livros dos mais variados. Todos os dias eu me ocupava em saborear e digerir cada um deles. Muitos eu não conseguia digerir. E praticamente não sobrava tempo para pensar em outras coisas. Tem toda uma coisa de competição, né, na estrutura assim, da sociedade japonesa, e é muito competitiva já entre os alunos, tinha uma coisa de bullying muito forte, tá, que ele conta em outros momentos. Se eu olhasse à minha volta, enfim, as contradições, as mentiras e barará, eu ia me sentir num beco sem saída. Ao mesmo tempo, o fato de ter lido avidamente vários tipos de livros serviu para relativizar. Aí vem aquele imperativo ali, né, que é um plus na capacidade adaptativa. Serviu para relativizar a minha perspectiva, e isso teve um grande significado para mim durante a adolescência. Foi como se eu tivesse vivido as diversas emoções narradas nos livros, dentro da imaginação. Eu me movia livremente no tempo e no espaço, via várias paisagens curiosas. Várias palavras passaram pelo meu corpo e, como consequência, a minha perspectiva se tornou múltipla. Ou seja, eu não só observava o mundo do ponto onde me encontrava, como também conseguia observar a minha própria imagem, que observava o mundo de um lugar um pouco afastado e de forma relativamente objetiva. Se observarmos as coisas apenas do nosso ponto de vista, o mundo parecerá cada vez mais irreparável. O nosso corpo enrijecerá e perderemos a agilidade e a mobilidade. Mas quando conseguirmos observar o lugar onde estamos sob diferentes ângulos, ou seja, quando conseguirmos confiar a nossa existência a um sistema diferente, o mundo se torna tridimensional e flexível. Acho que isso é importante para todo mundo. O fato de eu ter aprendido isso através da leitura foi bastante significativo para mim. Só mais um parágrafo. Se não existissem livros, se eu não tivesse lido vários deles, provavelmente a minha vida seria mais triste e dura do que ela é hoje. Ou seja, para mim a leitura foi uma grande escola, uma escola construída sob medida para mim e administrada de forma personalizada. Nela aprendi muitas coisas importantes por conta própria, sem regras conservadoras, sem avaliações, com notas, sem disputas intensas por uma boa classificação, naturalmente sem bullying. Eu estava inserido em um grande sistema, mas, ao mesmo tempo, tinha conseguido garantir o meu próprio sistema. Enfim, uma ode à leitura, que, aliás, é o que a gente faz aqui toda semana já há 22 anos. E eu só tinha que falar uma coisa. Eu ouvi um podcast que eu adoro, que eu já falei aqui, e é um assunto que eu comecei a me interessar, que eu nunca tinha, nunca li nada sobre, que é a inteligência vegetal. Nossa! Eu fiquei, assim, chocada. É o Rádio Escafandro, que é o podcast. É incrível. Então, tem toda uma literatura. O professor falou no Darwin, eu lembrei disso. Por quê? Como as plantas não têm um sistema nervoso central, elas têm uma capacidade adaptativa, assim, a ponto de mudar o entorno. Elas conseguem produzir seivas diferentes
diferenciadas para regular a circulação de formigas e outros insetos e animais que passam por ali. Elas podem ficar mais ou menos ácidas ou não sei o quê. Quer dizer, elas têm um sistema que é um sistema assim, horizontal, digamos, né? Como não tem um ponto central, ela irradia. É impressionante, eu fiquei chocada que uma samambaia... É um sistema de comunicação também, né? E é um sistema de comunicação também. É um sistema de comunicação incrível. E, na verdade, é só porque existem os vegetais que a gente está aqui, a gente não existiria sem eles. A fotossíntese garante a nossa vida, entendeu? Então, assim, eles têm uma inteligência sistêmica que, poxa, a gente se beneficiaria muito de aprender alguma coisa. Aliás, tem toda uma literatura voltada para isso. Rádio Escafandro é o nome do podcast, tu deve conhecer. É incrível, é o último episódio esse, né? Bom, tá. É apresentado por humanos, no caso. Apresentado por humanos. Não, mas olha só. De certa forma me decepciona, mas... Não, tu tá tirando uma onda aí. Não tô tirando, tô brincando. Tu tá tirando onda, sim. Mas é incrível e tem uma... Eu vou pesquisar, Não, eu fiquei, assim, super interessado, entendeu? Aí, vários cientistas estudam. Mas não vai ter depois, assim, que nem tem o veganismo, agora não vai ter um negócio que não pode nem comer vegetal também. Não vai comer o quê? Raspa de telha, areia. Cereais, professor, cereais. O cereal vem do mesmo... Cereal vem de vegetal, não, estamos ferrados. A gente tem que fazer, voltando à história dos rituais, como fazem o pessoal lá do Alasca, quando caça uma baleia, né, que reverencia a baleia, que vai alimentar a tribo inteira. A gente tem que voltar a fazer isso, a reverenciar os nossos alimentos. Mas eu faço, quando eu faço churrasco, eu sempre faço um momento assim, de reflexão. Obrigada. Obrigado, Eles vão debochar de tudo, da chorba, dos vegetais. Tá, vamos fazer a última rodada, professor, vamos lá. Eu vou só ler um trechinho muito curto aqui de um livro que eu estou terminando de ler agora, que se chama O Último Processo de Kafka, desse Benjamin Balint, não sei como é que se diz. O subtítulo é A Disputa por um Legado Literário. A história é conhecida, né? O Kafka tinha um querido amigo, parceiro dele, que era o Max Brod, e o Kafka morreu muito jovem, com 40 e pouquinhos anos, né? E nos últimos 20 anos, ele e o Brod foram muito parceiros. O Brod era também escritor, tinha um monte de coisa publicada. E durante a vida mesmo, de vez em quando, o Kafka publicou alguma coisa durante a vida, né? Pouco. Mas durante a vida, às vezes, ele dava um original, sabe? Saía publicado, ele dava um original para o Brod, assim como parceria para o brother dele, entendeu? O Max Brod. Aí largava e tal. Bom, aí quando o Kafka morreu, logo antes de morrer, ele pediu para o Brod o seguinte, ele disse, olha, eu vou deixar tudo que eu escrevi contigo, carta que eu escrevi, que eu recebi, cartão de visita, lista de compra do super, tudo vai ficar contigo, mas tu joga fora esse troço. E o que aconteceu? O Max Brod não só não jogou fora, como ele publicou. Muitas das coisas do Kafka a gente só conhece porque o Brod não seguiu a vontade do Kafka. Tá. Aí o Brod se muda para Israel, e tal, também era judeu como o Kafka, e aí ele tem uma jovem que é a secretária dele. Essa mulher, quando morre, ela herda o que o Brod tinha herdado. Só que o Brod deu para ela dizendo assim, mas quando tu morrer, tu passa para a biblioteca, não sei se ele chegou a dizer, mas era para um instituto cultural aqui de Israel e tal, para manter. Bom, aí ela morre e deixa como herança para as duas filhas dela. Então, aí, nesse ponto, entra um processo super complicado que o cara repassa aqui, para saber, afinal de contas, de quem são esses manuscritos. Porque tem várias traições no meio disso, né? Por exemplo, tem o Brod que traiu o Kafka. Daí o Brod passou adiante para Eva Hoff, essa Eva deu para as filhas e tal, enfim. Então, ele conta todo esse imbróglio, por isso que se chama o último processo de Kafka, né? Mas aí ele reconstitui um pouco a vida do Kafka também. Então, eu vou ler só um parágrafinho quando ele conheceu uma das namoradas dele. Kafka não era um cara exatamente muito simples, né?
Ao contrário de nós, que somos pessoas simples, naturalmente. Nós e as samambaias. Não, samambaia não. Não, samambaia não é simples. É complexa. Samambaia é complexa. Ingrata. Tu é ingrata com a samambaia, Cátia Sombra. Em 13 de agosto de 1912, Kafka chegou com 1 hora de atraso ao apartamento de Max Brod na rua Skojepka, sei lá, em Praga. Ele queria discutir a ordem final dos textos daquela que seria a sua primeira coletânea publicada. No momento em que entrou no apartamento, reparou numa mulher de 24 anos, parente distante de Brod, sentada à mesa. Aí o cara repassa aqui o que o Kafka escreveu no diário dele. Pescoço nu, usando blusa. Parecia muito doméstica em seu traje, embora, como se viu depois, não o fosse de jeito nenhum. Eu me aparto dela um pouco ao inspecioná-la tão de perto. Nariz quase quebrado, cabelos louros, meio lisos e pouco atraentes, queixo pronunciado. Tomando meu assento, eu a vi de perto pela primeira vez, e quando terminei de me sentar, já tinha uma opinião inabalável. Essa vem a ser a Felice Bauer, com quem ele vai namorar há muitos anos, e uma história complicada e bacana. O livro é muito legal de ler, assim, é tipo uma grande reportagem sobre essa bronca aí dos manuscritos do Kafka. Legal. Patrícia, vamos lá. Bom, como você me pediu inspirações, eu trouxe um Manuel Bandeira, que eu amo total e completamente. Eu fiz até parte de um festival de música e poesia numa cidade chamada Conservatória, no Rio de Janeiro, que eu não conhecia, por onde se chega através da Estrada Rosinha de Valença. Olha que coisa mais bonitinha que é isso, né? E aí eu separei do Bandeira um poema que é um poema meio crônica, que é uma homenagem que ele faz para Maísa no livro Estrela da Tarde. Um dia pensei um poema para Maísa. Maísa não é isso, Maísa não é aquilo. Como é então que Maísa me comove, me sacode, me buleversa, me hipnotiza? Muito simplesmente, Maísa não é isso, mas Maísa tem aquilo. Maísa não é aquilo, mas Maísa tem isto. Os olhos de Maísa são 2 não sei que, 2 não sei como. Diga, 2 oceanos não pacíficos. A boca de Maísa é isto, isso e aquilo. Quem fala mais em Maísa, a boca ou os olhos? Os olhos e a boca de Maísa se entendem. Os olhos dizem uma coisa e a boca de Maísa se condói, se contrai, se contorce, como a ostra viva em que se pingou uma gota de limão. A boca de Maísa escanteia e os olhos de Maísa ficam sérios. Meu Deus, como os olhos de Maísa podem ser sérios e como a boca de Maísa pode ser amarga. Boca da noite, mas de repente alvorece num sorriso infantil e inefável. Cacei imagens delirantes. Maísa podia não gostar. Cacei o poema. Maísa reapareceu depois de longa ausência. Maísa emagreceu. Está melhor assim? Nem melhor nem pior. Maísa não é um corpo. Maísa são 2 olhos e uma boca. Essa é a Maísa da televisão. A Maísa que canta. A outra eu não conheço, não. Não conheço de todo, mas mando um beijo para ela. E é isso. Muito legal. Demais. Adoro. Adoro Manuel Bandeira. Ele é demais, não, mas aí, pô, Maísa ganhou uma beleza de poema. A Maísa e a Samambaia estão ali, ó. Tá, olha só, para de tirar onda, professor. Olha aqui, ó, eu achei aqui, só para dar o serviço completo, o episódio é do Rádio Escafandro, a Wikipédia e a Inteligência das Plantas. Então, o cara Thomas Chiaverini, o cara que apresenta, Tomás. Então, ele diz assim, ó, a inteligência das plantas vai muito além do que a gente pode imaginar e tem paralelos com iniciativas humanas como, por exemplo, a Wikipédia. Trepadeiras misteriosas imitam as folhas de arbustos vizinhos, flores... Não é só um gosto, está defendendo uma tese aqui. Então. É uma tese, não, porque tem uns caras que ele entrevista, assim, que se dedicam a estudar isso. Flores controlam a mente de exércitos de formigas, árvores emitem alertas de ataques e plantinhas malandras guardam lembranças por várias semanas. Essa inteligência descentralizada, dispersa e horizontal é bem diferente da inteligência humana.
E aí ele cita, né, ele faz um paralelo com a Wikipédia, que é uma enciclopédia global, criada horizontalmente, de forma dispersa, descentralizada, por um enxame de editores espalhados pelo planeta. É o tipo da coisa que todo mundo diria assim, não pode dar certo. E dá certo. As plantas vivem em sociocracia, vivem numa comunidade. Não, eles têm um nome que agora eu não lembro, mas esse cientista falou que essa inteligência assim, de enxame, né, é uma coisa de coletiva. Né? Colaborativa, então, né? Muito colaborativa. Quase, é isso, colaborativa. Não, é incrível, fiquei assim, fiquei chocado. Porque assim, o Neymar e os amigos dele, por exemplo, farsa, né? Eles estão num avacalhamento hoje. Diego, nos salva, Diego. Hoje eles estão se puxando, né? Eu já nem sei mais quem é, mas eu acho que é o Diego, né? Sou eu. Pô, Tá, vai lá. Não sei se eu vou salvar alguém agora, mas vou ler uma coisa que eu acho muito divertida, que é uma espécie de projeto de tradução de poesia, que acontece no Instagram de forma muito intuitiva, muito... Horizontal, descentralizado. Exatamente. Mundo deitado. Exatamente. Vegetal, de forma vegetal que acontece. E aí, o lance é o seguinte, o nome do perfil do Instagram é Se Poema Fosse Funk. Então, na verdade, o que esse perfil faz é traduzir poemas para a linguagem, para o imaginário, para as metáforas e tudo mais do funk. Um exemplo aqui, depois eu leio o verso. Então, eles sempre postam a tradução e o poema original. Tem umas aqui que eu não preciso ler o original, porque vocês vão reconhecer. Por exemplo, esse. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu fosse moleque vagabundo, seria mó fita, não seria mó visão. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o seu popozão. Eu não devia falar a real, mas essa brisa, mas essa catuaba deixa nós emocionado pra caralho. Depois tem outro aqui. Esse aqui é meio triste. E agora, qual é? O SUS acabou, a Anvisa zoou, a vacina sumiu, o transplante moiou, e agora, qual é? E agora você que é sem plano, que se trata no posto, você diabético, que chama o SAMU, e agora, qual é? Muito bom. E por aí vai. Esse aqui a gente reconhece, esses a gente reconhece facilmente, mas tem uns que não necessariamente, né? Esse aqui, por exemplo, é um trecho, na verdade é um trecho em prosa. Vamos ver se o professor, o grande desafio agora, hein? Desafio da noite, vamos ver se o professor reconhece aqui, ó. Vou ler direto a verdade. Tem que bater na campainha quando reconhecer. Tem que bater, pode ser. O Diego não é desse tempo, professor. Ó, atenção aqui, ó. Ô, mano, pega a visão. O mais maneiro e doido do mundo é isso, que nós não somos sempre iguais, ainda não fomos finalizados. Guimarães Rosa na quebrada. Olha aí, viu? Mas que estamos sempre no movimento, no acerto ou no desacerto, pode crer. É o que a rua me ensinou. E aí o original lá do MC Guima Rosa, né, do romance Grande Rabão Veredas, o Senhor mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam, verdade maior, é o que a vida me ensinou. Mais dois aqui curtinhos. Vou ler primeiro o original, que é um poema da MC Ana Martins Marques. O poema diz assim: amar profundamente, mas testar volta e meia, se ainda dá pé. É bonito, né? Muito bom. E aí vem o funk. Sentar malandramente, mas testar volta e meia, se o boy tem má fé. E aí o último, esse aqui acho que vocês vão reconhecer também. Não sou foda. Nunca serei foda. Não posso querer ser foda. A parte disso, tenho em mim todos os crushes do mundo. Esse é do, como é que é? MC Álvaro de Campos, daquele longo poema Biqueira, né? Que é a tabacaria, no caso. Enfim. Eu sigo esse perfil também. É divertido, né? É fantástico, não? Uma grande aula de tradução. Ele já tem 1000 sarradores, 1000 sarradores seguindo. Eles celebraram outro dia que tem 1000 pessoas. Viram 1000 só? sarradores. Eu quero declarar É um jeito de
popularizar a poesia, né, gente? Não, eu acho fantástico. É acesso, isso aí é acesso, é maravilhoso. Eu, como Sarradores, aqui eu quero declarar que eu fiz a segunda dose. Tu fez, Kátia? Não. A minha é a Oxford, é 3 meses. A minha nem a primeira ainda, meus amigos. Nem a primeira. É que a gente já é velhinho, Patrícia, é jovem ainda. A minha é a chinelona, aquela que qualquer um faz. A tua é a Coronavac, né? Não, mas é que estava tendo problema de segunda dose, né? Ah, que bom, professor. Eu só em junho. Mas não adianta, a gente tem que continuar vivendo assim, entendeu? Não adianta essa coisa de... Enquanto isso, não vamos esquecer de lembrar, não vamos lembrar de esquecer de lembrar. É só uma planta agora para resolver o dilema. O Pix da Kátia Suman. O Pix. Agora vem com samambaia embutida. @Kátia Suman. Como é que é mesmo, Kátia Suman? Kátia@samambaia. Não, Kátia@radioelétrica.com. Exatamente. Olha, eu vou buscar essa literatura e a semana que vem eu vou dar um discurso aqui e eu não quero ninguém tirando onda da inteligência. Então, a minha cônjuge, a Júlia, leu já um livro disso aí, ela me falou, eu tô ligado nisso. Quem te salva é a Júlia, viu, professor? Senão tu estaria dentro de uma caverna. Esses tempos eu li aquele, eu não me lembro o título, mas acho que é A Vida Secreta das Árvores, alguma coisa assim, que virou meio best-seller, né? É um livro super interessante, é super legal. Eu não sei, mas é uma ficção, assim. Não, esse é real. É uma coisa científica. É divulgação científica. Erva mate, tá no jogo, tá, né? Erva mate, é uma árvorezinha, uma arboreta, né? Numa ONG, preserve a erva mate do Rio Grande do Sul. Não, pelo amor de Deus. Gente, o assunto é sério, é bacana. É legal. Ouçam lá o programa que vocês vão se inspirar. Não entra nessa onda aí de samambaia, não. Mas é muito bacana, é muito interessante o assunto. Semana que vem eu vou passar uma bibliografia aqui para quem tiver mais a fim de se aprofundar. Então tá, era isso por hoje. Poxa, Patrícia, foi demais. Muito obrigada pela tua generosidade. Pô, a Patrícia é uma celebridade, né? Ela participar aqui com a gente é uma alegria. Muito legal, muito obrigada. Adorei, pode chamar mais vezes que me diverti demais, adorei. Ai, que bom, vamos chamar assim, um dia tu faz ao vivo aqui, quando a gente voltar, quando tudo isso acabar, quando esse pesadelo passar, aí fazer ao vivo aqui em Porto Alegre, no Ocidente, tá? Perfeito. Legal. É um lugar, por sinal, restaurante vegetariano também. Vegetariano. Tudo a ver. Mais alguma coisa que vocês queiram? Não? Então tá. O Pix está certo e tal. Mais uma vez agradecer a todos os telespecs e aos rádio ouvintes, são muito queridos de nos acompanhar assim com tanta animação. Aliás, o chat é um acontecimento, né? Aqui durante o programa a gente fica aqui. Sabe que eu tenho até medo, Kátia. Quando a gente estiver no Ocidente, as pessoas a gente vai estar no sarau, a gente vai estar falando, as pessoas vão estar conversando pelo telefone ali. Não, assim, não sei como é que vai ser da gente. As pessoas pedem muito para a gente nunca deixar de fazer nesse formato, né? Porque as pessoas que não moram em Porto Alegre podem acompanhar. Então, toda semana tem carta, tem mensagem e tal. A gente vai ter que ver isso. Eu vou fazer já vou eu tirar onda. Eu vou fazer uma reunião com as minhas plantas. Eu tenho um monte de planta. E vamos ver como solucionar esse impacto. Não, na verdade, eu estou tirando onda, mas a gente realmente vai pensar. Mas como... É horizontal, entendeu? Tem que horizontalizar. Todo mundo na rede. Todo mundo na horizontal. Tá, mas chega de bobagem. A gente agora vai conferir a canja do João Hortácio, que é um jovem músico. Ele não é de Porto Alegre, mas mora aqui em Porto Alegre, compositor, cantor e tal. Ele participou daquele famoso quarteto, né, que é o pior nome que alguém já pôde imaginar. Uma planta não seria capaz de... O título do quarteto é OBSP. Parece que alguma coisa... Era Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti. Olha, eles pegaram... Kátia, é ainda.
Claro. Continua sendo, não imagina, era? Continua sendo. São quatro. Lançaram um álbum ano passado. Isso, 4 jovens talentosos, instrumentistas, compositores. A gente vai ter a canja só do João, que tem um trabalho autoral muito bacana e topou, então, participar. Então, senhoras e senhores, João Hortácio, até semana que vem. Valeu, Patrícia, só valeu. Viva Samambaia! Oi, eu sou o João Hortácio e hoje a canja do Sarau Elétrico é comigo, um formato diferente aqui do sofá da minha sala, enquanto tem um cidadão que está ocupando a cadeira da presidência. Incompetente. A gente não se vacinou ainda por causa dele. A gente vai fazendo o nosso trabalho com o som da rua, motos passando. E o que importa é a música, o que importa é a cultura. E muito obrigado pelo convite. Eu adoro participar do Sarau. Chega de falação e vamos tocar. Bem ao lado da fazenda da senhora Wei, apenas houve comoção entre os locais, algumas fotos, nada mais. Desapareceu, não sei dizer o que aconteceu. Uma criança na Argentina sonhou e num cavalo galopando foi pra longe de seus pais. Na cordilheira se perdeu e se achou, alguns temores, nada mais. No outro dia desapareceu, não sei dizer o que aconteceu. Dois cientistas jogavam cartas na Antártica, quando uma luz surgiu estranha colorindo o céu. O som da noite em metal se transformou na espaçonave que os levou. No outro dia ninguém percebeu, não sei dizer o que aconteceu. Enquanto eu lavo a louça, você faz a cama, você conta as horas e reclama. Eu faço nada, você olha, implora, faça alguma coisa e derrama. Seus lamentos, seus tormentos não me cabem mais. E o que é, não há nada mais da gente em pé. Enquanto eu não te vejo, você faz de conta, enquanto conta gotas meu desejo. Enquanto eu canto todo prosa, você diz nada e olha a poesia. Meu lamento, seus tormentos
tormentos já são tão reais. E o que é, não há nada mais na gente em pé. E assim, no fim, sou você também, mulher. E assim, no fim, sou também você. Enquanto eu guardo a roupa, você vai pra sala, você olha em volta e se cala. Eu digo nada, você para e chora, olha as minhas coisas e me fala. Seus lamentos, meus tormentos já são tão iguais. E o que é, não há nada mais na gente até. E assim, no fim, sou você também, mulher. E assim, no fim, sou também você. Acima do mar e abaixo das nuvens, sentados à mesa farta, estalidos de talheres, copos, pratos, risadas. Na parede o artista em tintas, aos pés o pedigree, pela janela o som das ondas e o povo que não é daqui. A sacada tem o cheiro, o sal, e quase o tamanho da sala. A vista dá pra avenida, pro sol, pra areia e pras barracas. À direita vê-se os dois irmãos, é mais perto que se deseja. O copo tá quase vazio, já subiu quase tudo pra cabeça. Gente de bom coração, gente de bom coração, gente de bom coração, gente de bom coração. Da negra senhora que tem calos nos uniformes e só vive do outro lado da porta. E apesar de dizerem que é quase família, nunca foi convidada a sentar. Mas isso já nem mais importa, dizia, a vida é pra trabalhar. Conversas à mesa se fundem em um grande barulho orquestral. E no meio de tudo se ouve esmola pra vagabundo. Nós pagamos o que eles comem. Vivemos em que mundo? Esse país vai muito mal. Gente de bom coração, gente de bom coração, gente de bom coração, gente de
carro novo do filho. Na quinta vamos a Orlando. E agora a conversa segue baixinho. Tem um dinheiro pra entrar, mas esse é por debaixo do pano e diz: não é que eu não queira declarar, é que eu mereço. E pra juntar me levou quase um ano. Enquanto isso, do outro lado da porta, a senhora cansada se senta, pensa nas coisas que tem, agradece às pessoas de bem e pela vida que ela sustenta. Gente de bom coração, dizia, estudados, educados, viajados, e parecem tão preocupados com as injustiças dessa vida. Gente de bom coração, as coisas seriam tão melhores, se todos fossem como meu patrão. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui no Sarau Elétrico. Beijão para todos vocês que estão assistindo e para todos vocês do Sarau. É isso aí, até a próxima. Acima do mar e abaixo das nuvens, sentados à mesa farta, estalidos de talheres, copos, pratos, risadas. Na parede o artista em tintas, aos pés o pedigree, pela janela o som das ondas e o povo que não é daqui. A sacada tem um cheiro, sal, quase o tamanho da sala. A vista dá pra avenida, pro sol, pra areia e pras barracas. À direita vê-se os dois irmãos, é mais perto que se deseja. O copo tá quase vazio,